Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Bem Pra Fogueira. E o assunto hoje é maternar. E aí, quando a gente vai falar de maternar, maternar é aquele verbo que nasceu do quê? Do afeto, né? A gente associa muito ao cuidado dos filhos, mas eu acho que tem um maternar tão mais profundo e tão mais intrínseco em nós mesmos do que na hora que a gente vai falar de maternidade, e é para isso que eu quero convidar vocês para sentar aqui, mesmo que você não tenha filho, senta com a gente nessa fogueira, vamos ouvir falar de maternidade, vamos ver como é que esse tema atravessa a gente. Somos 2 mães falando, tanto eu quanto a Lindez, a gente já tem essa experiência do ter filhos e como é que essa experiência de ter filhos atravessou também a nossa experiência de ser filhas, assim, e de nos cuidar também. Então, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas e bem-vinda, Lindeza, para mais um episódio aqui, mais uma sexta-feira para a gente conversar e sentar e falar com essa fogueira que está incendiando aí nesse tema que é tão importante pra gente, né. Isso mesmo, isso mesmo. Obrigada, lindeza. Bem-vindo aí todo mundo que está ouvindo. Obrigada pelos feedbacks, pelo retorno que a gente está recebendo. Tem sido super interessante ouvir o que vocês têm para dizer, o que vocês estão achando, enfim. E esse tema eu acho que é um tema que, assim, a gente não tinha como deixar de falar, porque realmente é um tema que nos atravessa, vira e mexe, mesmo quando a gente não está falando de maternidade, a gente acaba falando de maternidade, do maternar e de como essa experiência nos transforma, né. Então eu acho que, assim, é um tema que, bom, todos nós somos filhos, né, então acho que todo mundo consegue se identificar de alguma maneira com essa experiência, com essa relação que é tão profunda, que é tão forte e que nos marca tanto, né, a gente carrega marcas muito grandes, né, dessa relação que a gente vai construindo com as nossas mães e posteriormente com os nossos filhos. Então, acho que vai ser um episódio de afeto e a gente até quando eu estava falando com a Lindeza, quando a gente estava falando sobre esse episódio, a gente pensou, em um bate-papo mesmo, né, porque eu fico com a sensação de que já tem tanta coisa, tanta cartilha, tanto manual do que fazer, do que não fazer, como falar, como agir. Então acho que uma conversa cheia de afeto sobre a nossa experiência, sobre a nossa troca, acho que é isso que a gente está propondo hoje e vai ser super legal. Que é interessante no que você começou, né, eu acho que essa experiência de ser mãe em 2025, ela é uma experiência muito potente, porque a gente tem muita informação, a gente tem oportunidade de rever vários padrões e tudo mais, mas é uma experiência também muito dolorosa, porque, assim, acho que nunca houve tanta luz, tantos fatos, tantas receitas, igual você falou, e isso ao mesmo tempo que é de uma ajuda imensa, assim, de você conseguir olhar para isso, e conhecimento realmente liberta, mas ele também pode ser, de um peso tão grande que em uma área que já é tão, difícil, né, de lidar, que é a maternidade. Então, assim, vir com muitas regras, às vezes mais afasta do que faz com que a gente consiga, se transformar através desse conhecimento. Então, eu lembro que, assim, eu vou fazer quase 10 anos de maternidade, né, o meu filho já tem 9, então, assim, lá atrás, se a gente vai pensar uma década atrás, quando eu engravidei em 2015, no finalzinho de 2015, primeiro acho que foi uma surpresa muito grande, acho que para qualquer mãe, assim, mesmo tendo planejado o filho e tudo mais, eu acho que a maternidade é algo que invariavelmente transforma tremendamente uma mulher, assim, eu não conheço, eu conheço níveis diferentes de transformação, mas eu não conheço nenhuma mulher que passou por essa experiência e ela tenha passado eu já conheço gente que passou por casamento, virou a página como se nada tivesse acontecendo, mas a maternidade ela é algo muito visceral. Então assim, não tem como passar por essa experiência e você ser a mesma pessoa. Tem níveis diferentes, tem gente que se entrega mais, tem gente que se entrega menos, mas não existe assim, esse relacionamento sem uma transformação. E esse verbo maternar, assim, do cuidar, se a gente vai pensar, é uma coisa muito recente, né, a gente não falava dessa tal maternidade, assim. Tinha mãe, tinha os filhos e tinha e assim, eu tô falando de coisas muito recentes, gente, eu tenho 37 anos. Então, a maternidade ali de menos de 30 anos atrás, ela era uma coisa que a mãe sabia exatamente o que estava fazendo, porque a avó falou, e estava tudo bem, vamos criar. É como se a gente viesse, assim, com um chip dentro da gente, que a gente soubesse, assim, naturalmente: "Ah, não, teve filho, pari, eu sei mais ou menos como é que lida, eu sei que tem que dar o chazinho de camomila, eu sei que tem que dar ou não peito".
se eu conseguir dar o peito bem, se não conseguir, amém. Então era uma coisa mais instintiva, assim. E o que que era bom, eu acho que existia uma ancestralidade muito respeitada e que, assim, acabava que a mãe ajudava, a avó às vezes ajudava, a sogra às vezes ajudava. Você ouvia muito mais mulheres nessa rede de apoio ali, um ia meio que cuidando da outra. Isso eu acho que se perdeu um pouquinho hoje em dia. Acho que hoje em dia a gente ficou com maternidades mais solos se estando em casamentos. Hoje até a própria mãe, a gente não quer ouvir o que que a mãe tem para dizer, porque a gente tem muito mais conhecimento, colocar muitas aspas aqui. "Ah não, eu não quero que você dê esse chá de camomila para meu menino não, porque é só peito até 6 meses de idade". Então eu acho que as 2 nas 2 gerações, eu vou falar sempre dessa geração que eu fui criada e da geração que eu estou criando, porque na verdade a gente nem sabe qual que vai ser o fruto dessa geração. Eu acho que a gente é a primeira geração de mães e pais que tem muita informação, que é uma geração de rede social, então a gente tem como olhar para o lado, assim, tem como olhar para o vizinho. No máximo antes a gente ouvia o filho do vizinho gritando: "Ah, essa mãe bate muito, essa mãe não bate". Agora não, a gente pega um recorte da vida daqueles filhos, todo mundo tem filhos maravilhosos ou que encantadores, ou que estão viajando, ou que estão aprendendo a ler e escrever, fazem judô, falam 5 línguas, leem 10 livros por ano, por mês. Então, a gente tem hoje muito mais o que comparar. Então, quando a gente vê ali que a gente foi criado de uma forma muito diferente do que a forma que a gente tenta criar, majoritariamente todas as mães que eu conheço hoje, mais ou menos nessa faixa etária ali, dos 30 aos 40 anos, têm tiveram uma criação mais "raiz", entre aspas, e estão tentando colocar um pouco mais de luz nessa criação. Todo mundo sofre muito com essa diferença cultural, né, porque a gente é a primeira geração que se questiona: "É a forma correta de maternar? É a forma correta de trazer essa educação para o meu filho? O que que é criar em si? O que que é maternar?". Como é que você vê, assim, essa diferença, Ana, da forma porque eu acho que, assim, minha mãe foi criada de uma forma muito similar que minha avó, assim, guardadas as devidas proporções, assim, acho que a gente foi amenizando as violências, conforme as gerações foram passando, mas assim, mudou-se pouca coisa, tinha menos tecnologia, tinha menos, influência ali de rede social. Agora a gente é a primeira geração que fala que sim, é até perigoso isso, mais uma vez. "Não, não quero nada que ficou para trás, daqui para frente eu vou fazer uma coisa melhor". Tem esse perigo disso, a gente vai falar disso também. Mas como é que você vê, assim, essa diferenciação? Como é que foi por aí? Porque você teve menos influência de outras pessoas na sua maternidade, né, porque você é uma expatriada, mora fora do Brasil. Então como é que você vê isso? Como é que você vê isso nesse atravessamento da gente encarar a maternidade como a gente encara hoje? Sim, lindeza. E você foi falando, eu até fiquei pensando o quanto, assim, o mundo é muito diferente, né, então não teria como, né, a gente, eh, estabelecer as relações da mesma maneira, funcionar da mesma maneira, porque a gente tá vivendo num mundo muito diferente, né. Eu até estava vendo um dia acho que ele é psicólogo inclusive, eu não me lembro, falando sobre a experiência de criação de filho, ele trouxe uma perspectiva que eu achei muito interessante, que ele falou: até, por exemplo, na geração dos nossos avós, o foco muito grande era na sobrevivência, né, tanto que se usava aquele termo, né, vingou, né, a criança vingou, porque tinham poucos recursos e tal. Então parece que o foco era sobreviver, a gente precisava sobreviver. E aí, acho que a geração dos nossos pais era uma geração meio focada em fazer pessoas fortes para o mundo, né, então: "Ó, você tem que ser forte para conquistar as coisas". Também tem um quê de sobrevivência aí, claro, né, mas acho que como você falou, de uma maneira mais leve, né, menos violenta até, apesar de existirem muitas violências ainda, né. E parece que a nossa geração é uma geração que está muito preocupada com o aspecto emocional, né, dos nossos filhos, porque a gente está vivendo num mundo muito adoecido, né, a gente está vendo aí um aumento muito grande, das questões, em relação à saúde mental, aumento do número de inclusive crianças com depressão, adolescentes com depressão, com crise de ansiedade, né, então, parece que a gente está muito preocupado com esse aspecto emocional, né, com a saúde mental dos nossos filhos, tanto que a gente bate muito nessa tecla, essas teorias de educação positiva, né, foram ganhando mais espaço, de comunicação não violenta, justamente para tentar, se haver aí com a maneira com que a gente foi criando os nossos filhos, né. E assim, eu tive uma criação, assim, a minha mãe, ela fez o que ela pôde, né, com o que ela teve, e ela entregou muito mais do que recebeu, né. Isso que eu acho muito interessante, parece que a gente sempre está tentando fazer isso, né, entregar um pouco mais do que a gente recebeu. Bom, então,
a mãe dela garantiu que ela sobrevivesse, então agora ela garante que eu sobrevive e que também eu tenha alguma possibilidade de ter mais chances no futuro. E aí para os nossos filhos, então agora eu quero que além deles terem essa sobreviverem, terem chances para o futuro, que eles saibam lidar com esse futuro, né, que eles tenham inteligência emocional para lidar com esse futuro. E aqui em casa é mais ou menos isso, assim, a gente bate muito nessa tecla, de para mim que é uma coisa fundamental, que aí eu acho que é muito interessante, porque a gente também, vai meio que tentando dar para os nossos filhos aquilo que a gente não teve, e às vezes pode ser uma cilada, né, porque às vezes o que a gente não teve não quer dizer que necessariamente ele precisa daquilo. Isso é uma coisa sua, né, então também tem uma coisa a gente precisar separar, né, aquilo que é nosso e aquilo que é dos nossos filhos. Mas aqui pra mim eu pego muito na tecla, por exemplo, da autoestima, que eu acho que é tão importante, que eu acho que quando a gente tem essa autoestima forte, quando a gente tem essa confiança em nós mesmos, né, no nosso potencial, eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis. Só que às vezes eu me pego em ciladas também, né, porque às vezes também eu tô criando uns meninos, assim, que estão se achando a última bolacha do pacote, assim, né. Então, sempre vão haver ciladas, né, sempre vão haver questões que a gente tem que lidar, e eu acho que o que eu tenho mais aprendido nesse processo é, assim, que é uma coisa que a gente deveria aprender desde novinho mesmo, a gente precisa olhar para a situação e entender o que aquela situação está falando, né. Eu acho que para além de qualquer manual, eu acho que o que eu tenho aprendido muito nesse processo é isso, eu dar para os meus filhos o que eu não tive, não necessariamente significa que vai ser uma coisa boa, né, pode ser que não seja, pode ser que eles nem precisem disso, né, eu precisei dentro do meu contexto. Então eu tenho aprendido muito isso, sabe, lindeza, é claro que, assim, eu acredito muito que eu estou entregando, mais do que a minha mãe entregou, eu espero. E aí é uma outra questão se a ver com as nossas mães, enfim, com a nossa infância, que a maternidade traz muito, mas, eh, eu percebo isso, eu percebo que eu tenho tentado trabalhar naquilo que me faltou, mas cada vez mais olhando para os meus filhos, sabe. Eu sempre falo isso pra minha mãe, de como é que ela fez ouro com o que ela recebeu, assim, na infância. Então, assim, ela foi uma mãe brava, ela foi uma mãe que às vezes tinha ali essa questão do gritar, do bater, mas, a minha mãe ela fazia um esforço tão grande para ser a mãe que ela não tinha tido em relação a brincar, por exemplo. Ela trabalhava o dia inteiro, eu lembro que ela chegava às 6 horas, ela ia para a porta da rua jogar queimada, e assim, não bastava os 4 filhos dela, ela chamava o povo da rua inteira. Então assim, as outras mães achavam até bom, tinha só uma mãe que era a nossa vizinha, que também sentava ali com ela, então ou estava lá ela descascando laranja, lá em casa a gente comprava aqueles pacotes de laranja, pra rua inteira eu estava jogando queimada. Então assim, a forma dela falar, às vezes eu te amo pra gente, era estando ali, era brincando, era estando se preocupando com a alimentação, porque a laranja tem vitamina C, vamos todo mundo comer aqui junto, então, essa presença dela foi algo que me ensinou muito, eu tento trazer muito isso pra minha maternidade, assim, o quanto, eu tive uma mãe que trabalhou, mas eu tive uma mãe muito presente em momentos de diversão, aí ela fazia aniversário de boneca, ela inventava uma coisa, ela inventava outra, para tentar estar ali com a gente, eu acho que ela inclusive se maternava nesse brincar. Minha mãe é uma pessoa super divertida até hoje, é uma pessoa que é super alto astral até hoje, ela tem mais de 60 anos e ela carrega essa questão da brincadeira com ela até hoje. E hoje eu vejo o quanto foi importante o sentar para brincar, o quanto ali era uma forma que ela se conectava com a gente, mas também se conectava muitas vezes com ela e com o que ela faltou. E aí, durante muitos anos, eu fiquei na mãe faltante. Eu sou uma pessoa muito mais carinhosa, sou uma pessoa muito mais chameguenta, sou uma pessoa que precisa muito mais de toque. E assim, gente, você ser na segunda de 4 irmãos, isso é uma coisa que vira escassez, assim mesmo. Não, eu não tenho nem braço pra esse tanto de menino, né? É muito menino, muito rápido. Mas aí, na hora que você entende, assim, foi depois da maternidade, que eu acho que o primeiro movimento da maternidade que teve foi enxergar o que me faltou. Aí você vai para esse movimento de: "Ah, eu não vou deixar faltar isso aqui para meu filho". Então, assim, eu sou extremamente carinhosa com o Gustavo, extremamente chameguenta, extremamente, mas muitas vezes eu comecei a ver que os limites que eu não dava para ele, eu estava querendo conversar ali com uma criança que não existe, assim, porque eu era uma criança muito mais boazinha que o meu filho tem muito mais personalidade, muito por causa dessa questão de autoestima, que eu até brinquei, assim, eu falei: "Gente", um dia eu perguntei assim pra ele: "Meu filho, não brinquei não, fui falar: 'Eu te amo'", ele: "Ai mamãe, tá bom, já sei".
assim, mas ele falou com uma naturalidade, eu parei e falei assim: "Gente, como é que deve ser, né?" A pessoa ali ele tinha o quê? Uns 5, 6 anos de idade. Com 5, 6 anos de idade, ele tem uma certeza absoluta que ele é amado. Porque eu fui ter essa consciência de ser plenamente amada, assim, na minha fase adulta, assim, na verdade, a eu patino para que essa consciência, assim, eu sou como eu sou e ainda assim eu sou digna de amor, é uma das maiores brigas que eu tenho comigo mesmo, com a terapia, com tudo isso, é assim, eu mereço amor independente de, não é apesar de, não é se eu faço isso, eu faço aquilo, se então assim, acho que é uma das maiores brigas que aí que quando a gente fala de autoestima, a gente às vezes a gente acha que é só a pessoa se achar bem, se achar bonita, e não, a autoestima aí que a Ana tá falando, é essa estima de si mesmo, de falar assim, o que tá acontecendo comigo não é porque eu sou uma pessoa ruim, é porque tem a frustração, tem isso, tem aquilo, mas eu sei que eu sou uma pessoa digna. Acho que vai até pra dignidade mesmo. E a gente cresceu numa geração que a gente faltou muito isso, que a gente tem tentado recuperar isso, assim, com muita terapia, com muitos enfim, cada um vai pra um caminho, ou mais a gente vai explodir, né, que é o que acontece, assim. E assim, eu lembro quando meu filho falou assim: "Ai, tá bom", um desdém, assim, porque ele ouviu que ele é amado desde o primeiro dia de vida dele, todos os dias. Eu acho que eu não lembro de ter passado um dia, de ter visto meu filho sem ter falado que eu amava ele. Então, assim, isso é tão corriqueiro na vida dele, que esse é bom dia. Então às vezes ele nem repete, ele nem fala que eu te amo também, porque assim, ok, que você me ama, né. E aí não tem esse mesmo atravessamento que era pra gente. E aí muitas vezes a gente se perde nesse "eu quero dar para o meu filho que eu não tive", porque ele não é a mesma criança. Então a primeira coisa, pra mim no movimento que foi da maternidade, foi a primeira coisa foi tentar reparar os danos da minha criança. Só que aí, com o passar dos anos, você vai entendendo que ele não é a mesma criança. Aí você vai entendendo que, nossa, nesse ponto aqui, minha mãe estava mais sábia que eu, porque ela teria um pulso mais firme. E eu nem tô falando, assim, de bater não, gente, às vezes é ter tem crianças que precisam de limites mais claros, assim, que é o caso, por exemplo, do meu filho. Meu filho é uma pessoa colérica, porque senão ele vai conversar com você, ele vai te enrolando, quando você vê, você tem que ser muito firme para você não ceder, porque as argumentações são maravilhosas, assim. Ele tá ficando cada vez melhor em argumentação, assim. Eu brinco que eu tô criando um monstrinho, assim. Vai ser ótimo na idade adulta, mas, assim, nos próximos 9 anos eu tenho que rebolar para isso. Então, quando a gente identifica que a mãe faltante, não é exatamente o que seu filho precisa, e aí você vem para essa curiosidade que você comentou, de tá, o que que ele precisa? O que que é importante para ele? Ah, não, às vezes não vai ser só o carinho, às vezes vai ser o sentar, pra jogar alguma coisa com ele, às vezes igual esses dias eu estava aprendendo a tocar uns rap de uns desenhos nada a ver, pra eu conseguir me conectar com ele em alguma coisa que ele gostava, que pra ele é importante. Então, você vai descobrindo coisas, se você se abre para a curiosidade, para não ter a resposta pronta, você vai descobrindo um indivíduo completamente diferente de você e ainda assim um indivíduo completamente encantador, assim. Quando você tira a máscara da idealização do que ele deveria ser e a mãe que você deveria ser, você vai aprendendo com eles a mãe que você pode ser, assim, que como o Winnicott falava, que eu amo essa frase, assim, que é uma mãe suficientemente boa, assim, a gente nem pode, tem uma frase do livro A Gente Mira na Solidão, A Gente Mira no Amor Acerta na Solidão, da Ana Sui, que é muito maravilhosa, porque ela fala assim, que ao longo do tempo, a mãe e o filho vão se desconectando. E ela usa essa expressão, para alívio de ambos. Porque ao mesmo tempo que é maravilhoso essa conexão ali embrionária, essa sinergia que a gente tem quando a criança nasce, a gente se perde muito da gente. Eu acho que é uma coisa que acontece em quase todo mundo na maternidade. Eu lembro que, assim, eu não sabia o que eu sabia fazer de trabalho depois que eu tive filho, assim. Gente, parece que eu fiquei meio burra. Eu tive um momento de achar assim: "Gente, o que que eu sei fazer mesmo? Será que eu ainda sei trabalhar com marketing? Será que eu sei ter loja? Será que eu passei por um momento de desconhecimento de quem eu era depois que eu tive filho, assim, a maternidade acho que é esse atravessamento. Mas depois, só para concluir essa questão da maternidade, hoje, e esse ano específico eu tenho feito muito esse movimento, é ter feito as pazes com a mãe que eu tenho.
E isso tem sido um processo muito bonito, assim, porque quando você desidealiza a mãe que você gostaria de ter tido e é o mesmo movimento que eu fiz com meu filho de curiosidade, eu fiz esse movimento com a minha mãe, entender a mãe que eu tenho e falar assim: "Nossa, olha que mulher legal nesse ponto, olha que mulher bacana naquele outro ponto, olha como ela atravessou, assim, ficou com 4 filhos nesse ponto, como é que ela voltou a fazer faculdade quando a gente era adolescente, com 4 crianças, 4 adolescentes em casa, e estava lá ela fazendo faculdade". Então, assim, quando você tira a idealização da mãe que você gostaria para você abraçar a mãe que você tem, que é esse estágio da vida que eu tô fazendo com 37 anos, é uma riqueza também muito bonita, assim, de você olhar e você falar assim: "Nossa, mas é o que ela tem, e o que ela tem pode ser muito legal", e em vários outros pontos, assim. E eu acho que a gente está passando por esse processo de se conhecer de uma maneira muito legal esse ano, assim, particularmente para mim tem sido, uma experiência nova de reconhecer minha mãe nesse campo da desidealização, assim, de entender que eu não vou ser a mãe exatamente que meu filho precisa, ela não foi a mãe exatamente que eu precisava, mas ainda assim tem muita beleza na maternidade que ela tinha, ainda assim a maternidade dela me atravessa na minha maternidade com meu filho, e as faltas que ela gerou, hoje me fazem ter luz de quem eu sou. Então assim, até quem eu sou hoje, até as nossas diferenças, é por causa dela. Eu acho que mãe é uma coisa que estrutura tanta gente, que até as próprias diferenças vêm de onde elas estruturaram a gente, né. Sim, é uma referência muito forte, né, lindeza. Acho que principalmente para nós mulheres, né, com a mãe, assim, claro que os homens também, né, mas assim, eu acho que para nós mulheres, assim, é o nosso primeiro modelo de mulher, né, é o primeiro modelo do que é ser mulher, né. Então, é uma relação realmente, assim, que fundamenta tudo, né, seja por aproximação ou seja por oposição, né. Ou eu idealizo e eu quero ser essa mãe, né, que eu sou muito apaixonada, idealizei, ou eu falo: "Não, eu não quero, eu quero ser diferente", né, a gente sempre tá colocando ela como referência de alguma coisa, né, muito interessante. Agora, sabe o que eu fiquei pensando, lindeza, quando você falou, sobre esse processo da gente olhar para os nossos filhos, né, e descobrir, primeiro, que eles não são a gente, que eles não são a criança que a gente foi, e isso eu acho que, assim, é um presente que a gente dá para eles e para nós, né, da gente conseguir perceber quem eles são, o que que eles estão trazendo para a conversa, para a relação, e também não se antecipar nas necessidades, né, e poder realmente olhar para entender o que que de fato eles precisam, o que que de fato eles estão, o que que de fato está faltando, né, porque a gente não sente falta daquilo que não falta. É, assim, né, é uma coisa óbvia, mas assim, eu fui descobrir isso, olha só, uma história de maternidade, eu fui descobrir isso assim, ó, aqui em casa, a alimentação sempre foi uma questão para mim muito importante. Dizem que a gente precisa escolher as batalhas que a gente quer lutar, né. Bom, eu entendi isso, falei: "Tá, uma das minhas principais batalhas é a alimentação e é a que eu defendo fortemente", enfim, daquela que seguia a cartilha toda à risca. E aí, o meu filho que vai fazer 7 anos, ele já tem um tempo que ele já tem as próprias vontades, e as próprias vontades dele não incluem um prato de arco-íris. Ele inclusive está numa fase bem, como é que fala? De uma cor só. Não pode ter muita cor no prato não, senão ele não gosta. Minimalistas. Minimalista, bem minimalista. E isso é uma coisa que me pegou muito, muito. E assim, eu fui tentando usar toda e qualquer ferramenta que eu achava, até chegar no ápice, de tentar mostrar para ele o quanto para algumas pessoas e para algumas crianças, aquele prato que ele tinha lá era o sonho e era o que ia salvar a vida delas. Eu cheguei ao ponto de, contar histórias bem pesadas, inclusive, sobre crianças que não tinham o que comer, contar histórias de guerra, contar história de países que têm muita dificuldade de acesso à alimentação, enfim, eu fiz, assim, uma coisa, e assim, totalmente imaturo da minha parte, bem desesperada mesmo, assim, porque embora eu acredito que é importante eles terem esse pezinho na realidade na medida do possível, de acordo com a idade deles, eu acho que a gente também não pode, pelo menos assim, pra mim aqui, eu não quero que os meus filhos cresçam, achando que o mundo é cor-de-rosa, porque não é, né, o mundo tem muita coisa ruim. Mas ele não tem essa maturidade pra entender isso, né, ele é muito pequenininho ainda e ele não vai sentir falta daquilo que não faz falta, né. Ele não tem como sentir a dor daquela criança que não teve o que comer. Ele ficou bem assustado com aquilo tudo, mas ele não tinha como sentir essa dor que aquela criança estava sentindo, porque é uma dor que é desconhecida para ele, né. Mas enfim,
E aí, o que que acontece? Bom, eu decidi então que essa seria a minha batalha, a alimentação, e eu falhei miseravelmente. Eu segui toda a cartilha, eh, fiz todo o protocolo, É assim, raro, mas sabe, acontece sempre. não tem jeito. É. E durante um tempo eu fiquei muito mal com isso, assim, muito mal, porque eu senti esse sentimento mesmo de fracasso, né. Mas aí de repente eu fui começar a lembrar da criança que eu era. E eu também não era uma criança desesperada para comer brócolis, nunca fui. E poucas as crianças que eu conheço são desesperadas para comer brócolis, né. E aí eu comecei a perceber: "Gente, mas o que que é isso? Eu tô idealizando uma criança que vai atender a minha demanda, a minha expectativa de como se alimentar", e assim, eu tô é muito engraçado, porque chega a ser contraditório, né, porque você começa naquela BLW, deixa a criança guiar, deixa a criança pegar, experimentar texturas, sabores e cores, nã-nã-nã, mas de repente, quando ela não tá fazendo aquilo que eu quero, aí eu já não quero que ela siga na liderança mais não, aí eu que quero assumir a liderança, então agora é eu que tenho que escolher e você tem que comer o que eu quero, o que eu acho que tem que comer. E é claro que assim, gente, num certo nível é óbvio, a gente é responsável pela alimentação dos nossos filhos, a gente tem que ter muito cuidado com isso, claro, né. Mas assim, salvo aí as devidas proporções, no final das contas, realmente a maioria das crianças não são obcecadas com todos os vegetais, todas as cores do arco-íris, e eu tive que entender isso e aceitar que aquilo não era um fracasso meu, era simplesmente quem meu filho era, né, quem ele era aquela criança, e aprender a lidar com isso. E aí, eu acho que tem uma coisa que é muito legal, porque quando a gente faz esse processo de aceitar essa criança que a gente tem, o nosso filho, e a gente começa a perceber que o nosso filho não é a criança que a gente foi, a gente também começa a olhar para a criança que a gente foi. Eu visitei muito a minha infância, revisitei demais a minha infância desde que meus filhos nasceram, assim, muito. E cada vez parece que vão vindo coisas novas, vão vindo experiências novas, sensações, lembranças. eh, e a gente muitas vezes tem que lidar com a falta que a gente estava achando que a gente ia preencher através do nosso filho, mas não é, a gente tem que resolver com a gente, né. A maternidade faz muito isso comigo, muito. Eu me deparo com muitas coisas que eu percebo que não é sobre eles, é sobre mim. É sobre a minha expectativa, é sobre as minhas dores, aquilo que faltou quando eu era mais novinha. E eu acho que é aí onde a maternidade pega muito para muita gente, pegou muito para mim, porque não é fácil lidar com isso, não é fácil olhar para essas feridas, não é fácil revisitar a infância, não à toa a gente esquece muita coisa da infância, né. O Freud, ele falava que até ali em torno dos 7 anos de idade, se a gente fala que a gente lembra de alguma coisa, na verdade a gente está só remontando uma história, preenchendo lacunas com base naquilo que a gente acha, que contaram, as histórias que a gente vai ouvindo, porque ele acredita Uma que a gente foto que a não tem gente viu. lembrança. A gente não se lembra disso, porque realmente é um período muito difícil. Principalmente se a gente for pensar na nossa infância, né, que aí de novo voltando para nossa infância, né, a nossa geração é uma geração que cresceu sem ser ouvida, né, a gente não tinha voz, a gente não tinha vontade, as nossas emoções eram sempre muito minimizadas, né, eram sempre colocadas, nesse lugar de: "Ah, essa é a importância", né, a gente estava até falando aí dos adesivos, né. Hoje a gente tenta, né, depois a Lindeza, se ela quiser contar, ela conta, mas assim, hoje, quando a gente lida com um drama que os nossos filhos fazem por uma coisa que é pequena, a gente tenta de alguma maneira entender de onde eles estão vindo e dar uma certa segurança de que: "Tá, eu entendi o que você está sentindo, mas essa é a realidade, né, é isso que está acontecendo, né, eu entendo". Mas a gente enquanto criança, o que a gente ouvia era assim: "Larga de frescura, larga de bobagem, isso não é nada", e a gente vai aprendendo a engolir essas coisas. E aí quando chegam os nossos Criança não tem filhos, querer. criança não tem que querer, né. E aí quando chegam os nossos filhos, a gente começa primeiro, a gente fica com uma invejinha deles, que a gente fala: "Ah, se eu tivesse tido uma vida dessa, Ixi, já seu falei mal demais isso. agradecido", né, a gente acha os nossos filhos mal agradecidos, "Vocês são tudo mal agradecidos, vocês não sabem o que eu passei", né, a gente ouve isso dos nossos pais também, né, "Você não sabe o que eu Ih, passei", né. Então a gente tem isso, mas a gente também começa um pouco a ter que ressignificar essas nossas experiências da infância, né, a ter que olhar para elas, assim, com um pouco mais de carinho, e até assim
validar mesmo aquilo que a gente sente, porque a gente não aprendeu a fazer isso muitas vezes. E aí, nesse ensinar para os nossos filhos, eu me pego muitas vezes falando coisa para os meus filhos e, de repente, eu paro e falo assim: "Nossa, é verdade, né, que eu deveria estar falando aquilo para mim". Então, parece que a gente vai aprendendo muito quando a gente vai ensinando e educando e lidando com esses conflitos, com as questões que vão aparecendo no relacionamento, né. É um processo de ressignificação e ao mesmo tempo que tem esse amor, e esse abraço, e esse "eu te amo", e esse beijo, e esse chamego, e esse cheiro, e esse olhar que eles têm pra gente, quando é bebê então que assim, chorou, escutou a voz da mãe, para, e você perceber: "Gente, olha o que eu sou para esse ser humano", parece que isso vai fortalecendo também a gente de alguma forma, né, parece que a gente vai se curando de alguma maneira. Eu acho que o olhar de um filho no primeiro ano Aham. pra gente, eu acho que é muita esse sentimento de você ser absolutamente amada, assim, aquele olhar de que você é uma deusa, um negócio assim de só de você chegar, ele se acalma. E eu acho que por isso que a maternidade ela é tão paradoxal, assim, eu acho que ela nenhuma relação acessa tanto a luz e as sombras que a gente tem, assim. Tanto, assim, a nossa melhor parte de você conseguir ali quando você tem um bebê, às vezes ficar noites mal dormidas, é uma coisa, assim, até visceral, porque, assim, às vezes você tá tirando o básico que é sono, fome, você tá tirando as necessidades básicas do ser humano. Às vezes, assim, você fica sem fazer xixi um tempo ali, esperando o menino terminar de arrotar. Então você tira uma luz, uma força de onde você nem sabia que tinha, por causa desse amor transformador, mas ao mesmo tempo é uma relação que faz você acessar muitas sombras. Quando você vai falando, assim, que a gente, muitas vezes tem que se deparar com o filho que a gente tem, eu estudei muito, assim, durante toda essa questão, principalmente os primeiros 3, 4 anos ali do Gustavo, eu estava entendendo essa nova forma de maternar, que não eu já até falei sobre isso, que eu não tinha muitas ferramentas para lidar com meu filho, que é um colérico, é um leonino, é filho único, então assim, você vai colocando camadas, tudo isso também são rótulos, né, mas enfim, são os rótulos que eu tento não passar para ele, mas ao mesmo tempo que me ajudam a entender as coisas como elas são, pra me deixar mais em paz. E uma das educadoras parentais que mais me ajudaram nesse processo, assim, com o conteúdo dela, foi a Elisama Santos, que ela tem alguns livros, eu acompanhava o conteúdo dela e tinha um livro dela chama Por que Gritamos, que eu chorava do início ao fim, assim, eu demorei a ler o livro, é um livro super gostoso, super facinho de ler, mas é porque eu tinha hora que eu tinha crise de choro, porque teve uma hora que ela falou exatamente isso. Os filhos que nós, idealizamos, a gente não pariu. Então, assim, os filhos que a gente achou que ia ter, ou em algum momento, a gente não existiu não. Então, o que que acontece, o que que acontecia até então, assim, muito muito frequentemente, agora a gente ainda tem esses resquícios. Se a gente pariu uma estrela do mar, a gente tenta colocar na nossa forma retangular. E o negócio ali, é uma estrela, ela tem um monte de pontas. Se a gente tenta colocar a estrela do mar na forma retangular, se a gente forçar muito a barra, ela vai entrar, mas ela vai se quebrar, assim. E eu acho que, assim, majoritariamente nós somos adultos quebrados, que em algum momento a gente teve que caber em formas que não eram as formas das quais nós fomos criados. Para ser. Então assim, mas aí eu acho que entra um segundo ponto que eu acho que a maioria das pessoas, para nessa parte: "Ah, minha infância foi assim, eu tive uma mãe assim, um pai assado, e por isso eu sou assim hoje". Mas aí eu acho que tem um segundo ponto do maternar, que é um maternar nós mesmos. Então assim, eu descobri que às vezes eu era uma estrela do mar mesmo, e aí eu tive que caber numa forma retangular ou numa redonda, sei lá qual que era a dinâmica da minha família. Só que hoje, como adulto, podendo reconstruir a ponta, colocando uma porcelana aqui, colocando um desejo ali, o que que eu tenho feito com isso? Estou ali olhando para trás o tempo inteiro? O meu retrovisor ele é maior que o meu para-brisa? Porque aí eu acho que entra o segundo ponto do maternar, que é o maternar a si mesmo. Essas conversas que você às vezes tem com você, que eu tenho comigo diversas vezes, de falar assim: "Nossa, não foi legal o que aconteceu, mas assim,
Tá tudo bem, Giovana, não era a semana que você queria, o projeto não saiu do jeito que você gostaria, mas olha o tanto que você caminhou esse ano, olha o tanto, olha que ano de mudanças que você teve. Você não fez aquilo, mas olha por esse outro lado, olha por essa outra perspectiva. Aí entra uma autorresponsabilidade muito grande dessa automaternagem, né, desse olhar com cuidado para nós mesmos, que é o que a gente pode fazer hoje, assim. Muitas vezes a relação da nossa mãe não vai ser curada, às vezes, porque a mãe está em outro país, ou em outro estado, ou já faleceu muitas vezes, assim. Ou às vezes está na mesma cidade, a gente não consegue ter uma conversa difícil com a nossa mãe, porque atinge dores que a gente não consegue atravessar. Não é todo mundo, a Lindez já falou isso pra mim, que é: "Nossa, eu acho bacana que vocês tentam, assim, tecer aí mexe na ferida, depois vocês conversam de novo e volta". É um movimento muito da minha família, que é um movimento doloroso, que às vezes a gente se machuca no processo, mas a gente tenta fazer muito essas conexões e para ressignificar. Mas eu tenho noção que não é todas as famílias, na verdade, assim, raríssimas famílias fazem esse movimento de cura, de percepção, de olhar para isso. Então eu nem falo que tem que chegar nisso, porque é um movimento muito difícil mesmo, é um movimento que ele não é um movimento levinho, ele é um movimento que ele tem ali durante o caminho, ele tem várias ferpas durante o caminho, e não é todo mundo que tá a fim de lidar com isso. Mas essa autorresponsabilidade, isso todo mundo tem que ter. Esse automaternar, esse olhar e pegar a gente no colo e olhar para os nossos desejos, e olhar para, inclusive, para as nossas frustrações, assim. Nossa, não deu certo, né? É igual a história do adesivo, assim, que a Linda estava contando agora. Tô achando o máximo, assim, que na escola do Gustavo eles estão com um negócio de troca de adesivos. Aí, 2 coisas que eu tô achando muito legal. Primeiro que a capivara virou ídolo desses meninos novo, assim, aí é um símbolo nacional. E aí o Gustavo começou com isso, aí como eu não sou uma que compra muitas coisas, mas aí, como eu achei legal a dinâmica, por quê? Porque eles trocam os adesivos entre si, então tem que ter uma conversa, uma negociação, e às vezes um adesivo é muito legal, você tem que trocar por 3, 4 adesivos. Então para incentivar isso, eu comecei a comprar alguns adesivos para ele, e assim, ele sempre consegue multiplicar os adesivos, assim, ele deve ter um poder de argumentação maravilhoso lá na escola também, não é só comigo não. E aí ele sempre volta com mais adesivos do que o que eu comprei. E eu achei uns adesivos legais de capivara, comprei ele 3 cartelas pra ele e ia ficar uma cartela pra uma amiguinha que fez aniversário essa semana e eu queria dar pra ela adesivo, que ela também tá gostando. E ele começou a ficar revoltadíssimo, porque que eu ia tirar uma das 4 cartelas pra dar de presente pra uma outra pessoa. E foi assim, e aí a ingratidão é um negócio que me pega num lugar muito profundo, assim. Porque eu era a segunda de 4 irmãos, então eu dividi tudo na minha vida, assim, eu não tinha roupa, eu não tinha carro, eu não tinha mãe só pra mim, não tinha pai só pra mim, não tinha nada, assim. Meu primeiro aniversário para mim eu tinha 15 anos de idade, até meu aniversário era dividido com o da minha irmã mais velha. Minha mãe fazia só 2 aniversários por ano, das 2 primeiras e dos 2 segundos. Então, assim, até meu próprio aniversário eu fui ter pela primeira vez com 15 anos, demorei 15 anos pra comemorar uma festa única pra mim. Então, na hora que você vai entender que que para mim qualquer pouco era muito, e aí qualquer muito para ele é pouco, pega num lugar de ingratidão para mim muito, muito difícil, assim. Eu lembro uma vez que para mim é muito importante viajar, eu gosto muito de viajar, então eu sempre faço uma viagem com ele e uma viagem sem. É uma das coisas, assim, que eu não abro mão, de viajar. Eu lembro ano passado eu fui com ele sozinha pra João Pessoa e eu tinha muito sonho de conhecer Pipa. Aí a gente foi lá, pegou o carona e tal e fomos pra Pipa. Eu lembro quando chegou lá ele começou a reclamar que: "Ai, não sei o que lá, ai, não sei o que lá, e pra que que a gente vai sair de um mar pra ir pra outro? É tudo mar e areia". Eu olhei pra cara dele assim, e eu falei assim, falei: "Gente, meu filho, você tá conhecendo uma das praias mais desejadas do Brasil e tal", com a nossa referência, com a minha referência de: "Nossa, todos os anos você viaja, você não sabe o que é passar um ano sem viajar". Eu que comecei a viajar com a idade dele praticamente, que meu avô levava a gente, minha mãe e meu pai não conseguia levar 4 filhos pra viajar todo ano, eu fui conhecer a praia, que ele conhece desde os, sei lá, 3, 4 meses de idade, com a idade que ele tem hoje basicamente, então pra mim toca num lugar que, como é que você pode ser tão ingrato? E antes da gente entrar, a Lindeza até falou assim: "Mas eles não têm essa referência". É exatamente isso que você falou. Então eu tô colocando uma ótica que ele não consegue ver que 3 adesivos, 3 cartelas de adesivos para uma pessoa só é muito, porque ele nunca teve que dividir as cartelas de adesivo. Ele é filho único, então assim, para ele, como tudo é para ele, tirar
uma peça das 3, e claro que eu não vou lá a voltar atrás e dar adesivo pra ele, não é disso que a gente tá falando, gente, de ir lá e criar o menino que vai lá: "Não, então pega aqui o adesivo, e depois eu compro outro pra ela", não é isso, o adesivo ficou aqui em casa, eu vou dar pra pessoa que eu iria dar, mas assim, esse entendimento da frustração dele, que ele não vem da porque o que que a gente geralmente faz? A gente pega a nossa história, que é imprimir na história do menino com a outra realidade, porque pega em dores nossas. Então é muito o separar o que é nosso, o que é do nosso filho, entender a ótica dele e mostrar a realidade dentro dessa ótica, beleza. Só que de 120 adesivos você ficou com 90, Gustavo, é isso, e é o que você vai ter. A gente tem uma for e depois de 3 horas de discussão, eu então tá bom, vou pegar esse adesivo de volta. Aí eu vou pra banho dos anos 90. Eu sei a forma de resolver isso aqui. É só a gente tirar os adesivos. Aí não vai ter mais problema nenhum com adesivo. Aí de vez em quando você tem que chamar a dona Cátia aqui, que é a senhora minha mãe, e falar: não, então volta pra cá que não quer, não, não vou bater, não vou gritar, mas me devolve esse adesivo pro tu. Pronto, resolveu o problema. Então, às vezes, é tipo, é achar esse equilíbrio que eu acho que é uma coisa muito difícil, né? De pegar o que que você quer gerar de diferente no seu filho, mas às vezes, assim, nossas mães não estavam 100% erradas, não. Tem hora que, assim, é frustrante, pega aí sua frustração, lida com ela vai fazer parte da vida. Não tô te ignorando, não tô te invalidando, é ruim mesmo ter você teve uma expectativa que não foi cumprida, mas é isso, sei lá vi e vamos tocar aí, vamos pra escola, porque ou então me devolve os adesivos. Aí a gente acha que tem que pegar um pouquinho do que foi lá atrás, porque senão também fica muito difícil, né, fica uma maternidade muito impossível. E também a gente vai criando, seres que não conseguem lidar socialmente falando, né, que eu acho que é o outro extremo que é muito perigoso. Essa capacidade, né, de suportar a frustração, né, a frustração dos nossos filhos, porque, se a gente não construir essa capacidade na infância, depois fica muito difícil, porque a vida nos frustra muito, né, não tem jeito, a vida sempre vai nos frustrar de alguma maneira. E me parece, eu tenho a sensação de que a gente está vivendo um momento, talvez principalmente por conta do acesso que a gente tem muito fácil a tudo, né, a gente tem na ponta das mãos, a gente tem o mundo, né, nas mãos. Então me parece que a gente não tem mais, essa capacidade de, por exemplo, lidar com o choro e parar e sentar, e entender aquele choro e acolher aquele choro e abraçar e ouvir e esperar a raiva fazer o ciclo, esperar a tristeza fazer o ciclo, esperar os sentimentos fazerem o ciclo, né, a gente já quer rapidinho já resolver aquilo. Não, então toma aqui para não chorar, toma aqui para não brigar, toma aqui para não ter confusão, né. E eu acho que inclusive, isso passa por um aspecto que eu tenho percebido muito no meu maternar, que é assim, quando eu começo a criticar muito os meus filhos por alguma coisa que está acontecendo, aqui em casa, por exemplo, foi a TV. Essa coisa de pedir a TV o tempo inteiro, querer a TV o tempo inteiro, quando eu começo a criticar muito os meus filhos por isso, eu preciso muitas vezes olhar para o meu comportamento, porque quando eu vejo, eu também tô assim, eu tô sempre buscando uma distração, eu tô sempre ali querendo pegar o telefone para ver alguma coisa para distrair, para sair de alguma tensão, para disfarçar alguma ansiedade. Então esse é um exercício que eu tenho feito muito comigo mesma, sabe, de quando eu começo a criticar muito os meus filhos e a reação deles, ou quando eu começo a não ter muita paciência com a frustração deles, com as reclamações. Quando eu começo a ter muito conflito com eles, eu tento olhar para mim. Porque normalmente eu consigo achar alguma coisa em mim, sabe. Eu me lembrei do Jung, o Jung falava que o que a gente passa para os nossos filhos não é o que a gente fala, é o que a gente sente, é o que está inconsciente, eles são muito sensíveis ao nosso inconsciente, isso é tão interessante, é tão fácil de observar, que às vezes, assim, por mais que a gente tente disfarçar, pôr uma cara diferente, eles sentem quando tem alguma coisa diferente, quando tem alguma coisa que está meio Com certeza. estranha, né, eles são muito conectados com isso. Então, eu tenho tentado muito fazer isso, sabe, esse olhar de, assim, de uma autoanálise quando eu começo a criticar muito o que eles estão fazendo, o que eles estão pedindo. E a gente está vivendo no mundo que está assim, né, no mundo que não suporta muito a frustração, que não suporta muito o ócio.
que não valoriza muitas vezes contato com a natureza, que não valoriza muito tempo, sem estrutura, né, parece que a gente fica o tempo todo eu me peguei muito no começo da minha maternidade querendo ser aquela mãe Pinterest, assim, né, fazendo aquele monte de atividade, preenche o tempo com isso, coloca aquilo, e de repente eu comecei a perceber: "Gente, mas espera aí, quando que tem tempo da gente viver mesmo, assim, né, de experimentar e de dar uma liberdade para que eles descubram os interesses deles, para que eles percebam o que eles querem fazer e não o que eu tô esse projeto que eu tô montando, o projeto filho, né, que vai fazer isso, fazer aquilo, desenvolver essa habilidade, ser bom nisso, bom naquilo, né. Quando eu começo a fazer isso com eles, quando eu começo a perceber: "Bom, eu tô idealizando demais e tô preenchendo demais os espaços e não tô dando tempo para que eles, lidem com essa frustração", eu começo e volto para mim. E aí quando eu vou olhar para mim, eu também tô assim, eu também tô sem paciência de lidar com as minhas frustrações, eu também tô calando aquilo que eu tô sentindo, eu também tô correndo para uma distração rápida, quando a coisa aperta. Então é um processo, assim, eu acho que, assim, é um mergulho dentro de si e dentro das relações como um todo, como nenhum outro. Eh, eu sou da opinião de que, assim, maternidade não deveria jamais ser compulsória, assim, eu acredito que a maternidade tem que ser uma escolha muito consciente, principalmente quando a gente está falando de um cenário social que ainda, deixa as mulheres exaustas, né, a maternidade é muito exaustiva, Sim. então eu não acho que deveria ser compulsória. Mas eu acredito que tem um fio que a gente vai construindo nessa relação que nenhuma outra constrói. Não que a gente não vai desenvolver outras habilidades e maternar outras coisas, maternar projetos, parir trabalhos, isso aí com certeza existe. Mas o que eu tô falando é, essa relação que a gente constrói de ver um negocinho piquititinho que vai crescendo e vai se transformando num ser humano, essa é uma troca e é uma experiência que, assim, não existe nada, 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 nada que consiga se igualar, né. Acho que é por isso que eu até falei aquela vez pra lindeza, né, a gente tinha que inventar uma outra palavra, que amor parece que não dá conta, porque é uma coisa parece que muito além, né, e é tão paradoxal, porque é tão intenso que até o que não é bom também é muito intenso, porque a gente tem aqueles dias que a gente fala: "O que que eu fiz da minha vida?". Como que eu vim parar aqui? Eu me lembro que, depois que o meu primeiro filho nasceu, eu falei assim: "Jamais eu vou ter o segundo. Que isso que eu vou ter o segundo? Eu jamais eu vou entrar nessa de novo", porque tinham dias que era tão difíceis, eu falava: "Jamais vou ter outro filho". Então, a intensidade ela vai para os 2 lados, né, ela vai tanto para o surto, para o grito, pra loucura, para o "Meu Deus, que vida é essa?", quanto "Nossa, que amor é esse que parece que eu vou explodir", né. É muita intensidade. E assim, lindeza, isso é tão real que, assim, eu sou a pessoa que, entende completamente quando a pessoa fala assim: "Ah, não sei se eu quero ter filhos", porque eu já fui a pessoa que não quis ter filhos, eu já fui a pessoa que já fala de bater o martelo: "Não, a maternidade não é pra mim", apesar de eu adorar criança, continuo adorando, até hoje eu adoro bebê pequeno, criança, eu acho a dinâmica infantil muito legal, assim, todo mundinho que eles têm. Mas quando eu fui presenteada com a maternidade inesperada, eu entendi que eu concordo com você, não existe nenhuma experiência no mundo. E olha que eu já subi 5.000 metros de uma montanha, já saltei de paraquedas, já fui para 15 países sozinha, já liderei equipe de quase 30 pessoas, já fiz coisas muito legais no trabalho, mas nada, nada, nada se compara à experiência que a gente tem com a maternidade. Só que também tem essa questão, assim, que eu acho que a mulher ela tem esse dom de maternar, tendo filho ou não, tendo filhos ou não. Então a gente tem esse dom do maternar, e que seja maternar nós mesmos, que seja maternar nossos projetos, que seja maternar nossas amigas, que seja olhar pra gente. Eu acho que a gente tem um processo tão grande de autoconhecimento interno, pra gente se automaternar mesmo, tem tanta coisa pra gente fazer dentro da gente, mas a maternidade ela me leva pra esse lugar que nenhuma outra experiência leva, e eu já escrevi, acho que o Gustavo é a pessoa que mais recebeu textos meus, assim, eu tenho vários textos deles, mas eu queria terminar com um bem curtinho, que eu falava muito assim: "Gente, eu nem lem às vezes eu nem lembro quem eu sinto saudade, mas eu nem lembro direito quem eu era antes do meu filho, né". Aí eu vou terminar aqui de ler pra gente, ir finalizando. Eu precisava de você e não sabia. Dos sorrisos trocados, das músicas cantadas no seu tom, do desafio de ser exemplo. Precisava da dor e da delícia de educar alguém.
de sentir esse amor que supera todo o entendimento, de desejar a sua felicidade mais que tudo no mundo e de contar histórias para um ouvinte atento e curioso. Precisava de alguém para desafiar meus limites, testar meu autocontrole e me fazer rir das coisas mais improváveis. Que bom que você me escolheu para essa jornada caótica e cheia de amor. Eu me desconheço sem você, meu pequeno. Eu acho que esse sentimento do maternar é esse caos, esse amor, essa poesia, e ele mexe com a gente com áreas que nada no mundo vai mexer, e que bom, assim, por isso que se a gente escolhe estar dentro dessa experiência transformadora, que seja uma experiência, que realmente nos toque, nos transforme e nos eleve como ser humano. Eu até brinco que é uma elevação espiritual, assim, ser mãe, maternar, criar filho, é um negócio que vai para nível espiritual. E se você não tem filho, se não pretende ter, eu acho que existe uma jornada já muito interna, assim, de se maternar, de olhar para as suas dores, para as coisas que você queria fazer, de olhar para você mesma, de olhar para os seus projetos com esse carinho, com esse cuidado, que às vezes a gente dá muito para o outro, porque mesmo quando a mãe não tem filho, quando a mulher não tem filho, ela tá ali zelando, ela tá ali cuidando, ela tá ali sendo essa protagonista do cuidado na vida de alguém. Que a gente possa fazer isso pela gente mesmo, assim, esse cuidado, esse olhar de carinhoso, esse afeto que a gente tanto distribui para o mundo, que a gente também possa guardar um pouquinho pra gente, né, porque a gente também precisa desse cuidado, desse zelo, desse afeto. Esse auto maternar é importante, inclusive, na relação com os nossos filhos, assim, que essa tolerância, essa forma com que a gente se enxerga, ensina mais do que muitas vezes o que a gente fala para eles, né. Acho que isso é muito importante. É isso, gente. Obrigada por mais um episódio. Obrigada por escutar a gente. Fala pra gente como é que isso ressoou em vocês. Também manda pra gente outros temas que vocês querem ouvir por aqui. Pra gente é sempre importante essa troca. Obrigada.